Bom, pessoal, boa tarde. Para os mais íntimos aí, buenas tardes. Hoje eu sou a Thaís, monitora bolsista do projeto. Em nome de todo o projeto, hoje a gente começa o primeiro grupo de estudos do segundo semestre de 2022, aqui do projeto Ações de Combate ao Preconceito Linguístico. Nós temos a honra de apresentar hoje dois conhecidos, a grande monitora, a ex-monitora bolsista aqui do projeto, Vitória Campos, que é discente da Letras, Português e Espanhol. Também foi monitora de Espanhol 5. E o professor João Gomes, é doutorando e mestre em Linguística licenciado, bacharel em Letras, Português e Espanhol, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez parte também do grupo de pesquisa Biologia da Linguagem da UFRJ. Desenvolve algumas pesquisas em Linguística, centrando-se na área de descrição das línguas naturais e neurolinguística, com destaque em aquisição de L2 e déficits sintáticos em patologias da linguagem. Bom, eles vão apresentar um pouquinho para nós sobre o tema Políticas Linguísticas e o Espanhol na Guiné Equatorial, a invisibilidade no ensino e na pesquisa. Então, passo a palavra ao professor Jean e para a nossa querida aluna Vitória. Então, fiquem à vontade aí. Obrigado, Thaís. Vitória, você vai projetar o slide? Vou sim, Jean. Vou projetar aqui para vocês. Bom, enquanto a Vitória projeta, eu queria muito agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui. O projeto de ações de combate ao conceito linguístico é um projeto que eu conheço há bastante tempo, apesar de nunca ter participado ativamente do projeto. É um projeto que eu acompanho por meio da rede social e por meio do contato com os alunos, né? A Vitória, ela era bolsista e a gente conversava muito sobre o projeto na época, e além disso, de vez em quando eu dou uma olhada no Instagram e vejo muito rostinho conhecido, várias pessoas que foram meus alunos na graduação e que fazem parte do projeto. Eu fico numa felicidade que só. Então, eu queria agradecer o convite antes da gente começar a nossa fala. Você vai falar alguma coisa, Vitória? Não, só agradecer, né? E falar que, apesar de a gente estar trazendo essa temática hoje, não é minha área de pesquisa, e também não é do Jean, é um tema que a gente compartilha e tem muito interesse, né? Então, a gente, durante a minha participação na disciplina de Espanhol 7, que eu realizei com ele durante o período remoto, eu pude ter contato com essa temática e que me interesse. E desde então a gente vem conversando, trocando figurinhas e, enfim, compartilhando um pouquinho do que a gente sabe sobre essa temática tão pouco difundida, né, mas tão importante para o estudo das línguas em geral. E o Jean vai começar a falar, né, um pouquinho sobre o espanhol na Guiné Equatorial, e a gente vai fazer um troca-troca. Ele vai falar um pouquinho numa parte, vou falar em outra, mas sintam-se à vontade para participar. Aliás, a ideia é essa, né? E eu estou muito feliz de estar aqui. Pode começar, Jean. Então tá, como a Vitória falou, né, não é a minha área de pesquisa, mas é um tema que me interessa muito. Aliás, o tema das políticas linguísticas no espanhol, eu acho que interessa para todo mundo que tem um olhar crítico sobre essa língua, um professor que tem interesse por ensinar de uma maneira adequada e trazer a realidade da língua para a sala de aula, sem dúvida, se interessa pelo tema das políticas linguísticas. E hoje a gente vai falar um pouco exatamente sobre essa visibilidade ou ausência dela no espanhol da Guiné Equatorial. E aí, para a gente começar, eu queria só perguntar, e vocês podem falar no áudio, quando vocês ouvem a palavra espanhol, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Não é retórico, gente. Bora, galera. Nacionalidades. Nacionalidade, ok, mas o quê? Idioma. Rebelde. Rebelde, adoro rebelde. Quando chega rebelde, o negócio começou a ficar legal. Mas o quê? Idioma, Jean. Idioma. Eu pensei na palavra língua. Língua, a Aline disse, a Thaís disse o quê? Lembrou a América Latina?
América Bem Latina. erroneamente falando. Então, assim, vem um conjunto de coisas que estão, assim, envolvidas, eu ia falar involucradas, que estão envolvidas com a nossa rotina diária. Então, quando alguém fala rebelde, eu falo assim, realmente, essa pessoa teve uma adolescência na época muito parecida com a minha, porque era o que tinha, assim, de contato com o espanhol. Se alguém chegasse aqui e falasse para mim Maria do Bairro, Marimar e Rubi e usurpadora, estava ótimo, porque a palavra remete a essas vivências. E aí, quando a gente para pensar no espanhol como língua, no espanhol como idioma, isso também faz a gente ter referências para países. A Ana Carolina falou, por exemplo, nacionalidade. Quando você começa a estudar uma língua, é muito comum você ouvir coisas como quais são os locais onde essa língua é falada. E isso também acontece com o espanhol. E se você fizer uma pesquisa no... Pulou muito. Se você fizer Se você fizer uma pesquisa na internet, colocar assim, países que falam espanhol, você basicamente encontra essa lista. Essa foto, inclusive, eu coloquei no Google Imagens, coloquei assim, países que falam espanhol, e você encontra Espanha, Argentina, México, Porto Rico, Colômbia, Guiné Equatorial, Bolívia, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Só que o que acontece? Se você for pegar várias outras imagens, você consegue encontrar também imagens que não incluem Guiné Equatorial. Sim, professora, tem de respeito aos países que têm espanhol como língua oficial. Você vai ver que muitas das vezes Guiné Equatorial nem está incluído como um dos países que falam espanhol, ou aparece, inclusive, como uma curiosidade. Isso é bastante comum no espanhol, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso, como que existem muitas curiosidades sobre o idioma. Mas quando você olha a bandeira, especificamente, da Guiné Equatorial, você observa, inclusive, 3 palavras em espanhol. Unidade, paz e justiça. Então, quando você olha para a bandeira e você encontra 3 palavras naquele idioma, você já vê que esse idioma ele tem uma força política muito grande nesse país. Então, o português, você tem lá a ordem em progresso, está escrito em língua portuguesa, ainda que a língua portuguesa não seja a única língua falada no território nacional. E aí, a gente vai ver que na Guiné Equatorial isso ainda é mais forte, porque apesar do espanhol ter força, existem outras línguas também, inclusive europeias, que têm força nesse território, mas você tem lá na bandeira a representação do espanhol. A questão é, como que é essa representação da Guiné Equatorial? Às vezes eu falo Guiné, mas eu estou querendo dizer Guiné, mas a culpa é do espanhol também. Como que é a representação da Guiné Equatorial como um país representado como de fala hispana e também como um país que tem falantes dessa língua e que deve ser levado em consideração nas descrições desse idioma. Mas antes da gente refletir um pouco sobre isso, eu quero falar sobre um conceito interessante que se tem nos dados de políticas linguísticas, que tem a ver com pluricentrismo, monocentrismo das línguas, né? Então, vou pedir para a Vitória passar esse slide. E a gente sabe que, ainda que uma determinada língua seja falada em muitos lugares, geralmente se estabelece por um fator puramente político, não é um fator a partir das características das línguas, um modelo, né, um certo modo de falar, que é um modelo exemplar, ou seja, aquela norma, né, aquele sistema que é conhecido como um sistema de prestígio. Então, a gente tem línguas que, de maneira geral, elas são monocêntricas, ou seja, são aquelas que você tem um modelo de exemplar, não sei se é modelo exemplar ou modelo de exemplaridade, o espanhol fala modelo de exemplaridade. Então, um modelo de prestígio, né? Então, se você para pensar no francês, de cara, a pessoa pensa o quê? No francês da França, mais especificamente no francês de Paris. Esse é o modelo, é o sistema linguístico que foi definido, né, politicamente como um modelo de prestígio. Se você pensa na Alemanha, você pensa no alemão, você pensa na Alemanha. Se você pensa no italiano, você pensa na Itália. Agora, quando você olha para o inglês, por exemplo, você já tem 2 grandes centros de prestígio. Você tem o inglês estadunidense e o inglês da Inglaterra. Claro, gente, que eu estou sendo assim, muito superficial. A gente sabe que não existe o inglês estadunidense. Esse inglês estadunidense diz respeito a um sistema linguístico nos Estados Unidos que é considerado de prestígio. Mas eu estou assim, generalizando para país para facilitar um pouco o que a gente vai discutir aqui. Então, você tem inglês estadunidense com um prestígio similar ao inglês da Inglaterra.
Nesse caso, eu tenho uma língua que tem mais de um centro de prestígio, mas esse pluricentrismo do inglês, ele é, de certa maneira, simétrico, porque eu tenho mais de uma variedade com um determinado poder similar. Quando você olha para o... E o português, assim, é discutido, né? Porque por muito tempo foi uma língua monocêntrica, em que o português de Portugal era variedade de prestígio. E cada vez mais parece que o português do Brasil está alcançando esse prestígio, novamente, como eu sempre digo, assim, não é um prestígio a partir da característica da língua, mas de uma força política que essa língua mostra a nível internacional. E o espanhol ela é uma língua, é um idioma considerado pluricêntrico, mas a partir de um pluricentrismo assimétrico. O que seria esse pluricentrismo assimétrico? Eu tenho mais de uma variedade considerada como centro de prestígio, só que esse centro de prestígio, esse modelo de prestígio, ele se dá de forma assimétrica. Tem algumas que são mais prestigiadas do que outras. Então, você vai ver em muitos momentos uma descrição do que é o espanhol da Espanha, como um espanhol valorizado, sendo que na Espanha tem muitos espanhóis, muitas formas de falar diferentes. Inclusive, vou até passar para a Sara, inclusive, você levantou a mão, Vitória, desculpa. Só para complementar depois, mas pode terminar o pensamento. Então, assim, você, inclusive, assim, estudos mais formais de dialetologia, que tentam encontrar a partir do sistema de isoglosas, vão pelo menos, no mínimo, dizer que tem 3 dialetos diferentes na Espanha. Então, quando a gente está falando de espanhol da Espanha, na maioria das vezes a gente está falando de espanhol de Madrid, e que é um sistema que é o nosso sistema valorizado, né, considerado de prestígio. Então, quando a gente fala assim, primeiro sistema de prestígio que vem, definido politicamente, existem muitos fatores que influenciam nisso. Um deles é a própria criação da Real Academia Espanhola, Real Academia Espanhola, sei lá, que é uma instituição normativizadora, né, reguladora da língua, que dita o que é certo ou o que não é certo. Eu ainda vou voltar mais para falar sobre ela no final, que está lá e que foi criada pelos espanhóis e que toma esse sistema como um sistema certo de falar, e tudo é uma diferença desse sistema. Então, é uma definição política que faz com que esse sistema seja considerado de prestígio. E a RAI, ela faz a gente passar bastante raiva, porque você abre a RAI no dicionário e você encontra lá uma coisa como mexicanismo, argentinismo, mas você não encontra espanholismo, madrilenismo. Então, raiva. Muito bom, professora. Então, assim, você percebe claramente que é uma instituição que está ali também, não só que eles falam que é para garantir, né, o bom uso da língua. No aniversário da RAI, por exemplo, o lema era "Limpia, fija e dá esplendor". Então, assim, são lemas que têm por objetivo dizer que eles estão normativizando a língua, mas, na verdade, eles só estão mantendo uma certa hegemonia de poder de uma determinada variedade. Aí, antes de eu continuar, deixa eu passar para a Vitória. Só complementando a sua fala, Jean, assim, como a gente tem uma galera aqui que também pode não ser da letras, é sempre bom a gente pensar no contexto político, também pensando, por exemplo, numa coisa que a gente tem contato desde a nossa infância, por exemplo, o material didático. Quando a gente fala de língua e questões políticas, até mesmo o próprio material didático, que a gente tem contato desde a nossa alfabetização, podemos dizer assim, quando a gente fala desse poder político que essa variedade, né, de Madrid, do espanhol, é uma força política em que boa parte dos materiais que a gente encontra, por exemplo, são materiais didáticos voltados para essa variedade. Ou seja, então a gente também encontra essa dificuldade até mesmo no nosso papel como professor, né, como profissional das letras. Então a gente fala dessa força política não só na língua, mas também em tudo que ela carrega, né, pensando aqui para a área das letras e para quem possa pensar no contexto político também relacionado ao material didático, né, Jean? Agora, só para complementar um pouquinho. E imagino que isso aconteça muito no francês, sim, Vanessa, até mais do que no espanhol, eu acredito. Porque o espanhol, apesar de a gente ter esse sistema com prestígio, assim, de prestígio, a gente também tem outros. Então, a gente tem, por exemplo, o espanhol mexicano, que, aí, de novo, mexicano, né, tipo, referente a uma parte do México, que é o espanhol, basicamente, que é difundido nas nossas dublagens e produções latino-americanas.
Por quê? Simplesmente porque as produções latino-americanas, as produções audiovisuais são, de certa maneira, provenientes dos Estados Unidos. E o México é um país que está ali do lado dos Estados Unidos. Então, tem toda uma motivação para o México ser essa variedade da América que seja tão prestigiada. E tem toda uma discussão, né, sobre o espanhol neutro, se realmente existe espanhol neutro, se é um espanhol mexicano um pouco adaptado. Então, não vou entrar nesse mérito, que isso aqui já é outro debate, outro grupo de estudos. Mas, assim, é uma outra variedade que tem prestígio, mas não tanto prestígio quanto o da Espanha. Adorei, neutro só o detergente. E a gente tem também, por exemplo, a variedade de Bogotá, na Colômbia, mais especificamente, que é escolhida pelos falantes como a variedade mais bonita da América. Então, é uma variedade... E aí, assim, não é a Colômbia inteira, Bogotá. Isso é bem claro. E aí você tem, assim, esse pluricentrismo assimétrico. E aí você tem variedades como o da Venezuela, que não tem tanto prestígio, tem Equador, que não tem tanto prestígio, tem Cuba, que basicamente não tem prestígio nenhum. Se o falante é cubano e ele quer trabalhar na televisão, ou ele aprende espanhol neutro, né, o espanhol mexicano, ou ele não vai trabalhar na televisão. Ou se ele for trabalhar na televisão, ele vai ter papel de empregada, vai ter papel de assassino, porque é uma variedade totalmente desprestigiada. Mas mesmo quando a gente olha para toda essa questão de prestígio, parece que a variedade da Guiné Equatorial nem está entrando aí. Porque da mesma forma que você não tem um prestígio para o espanhol da Guiné Equatorial, você também não tem desprestígio. Você não tem uma coisa tipo assim, esse espanhol é feio, como acontece com Cuba, como acontece com a Argentina. Você tem simplesmente... Sabia que existe um espanhol que é falado na Guiné Equatorial? Curiosidade, entendeu? Vocês sabiam disso? E é isso que acontece com o espanhol na Guiné Equatorial. Passa para mim, por favor, o slide, Vitória. E aí, a Vitória estava falando sobre o material didático, e quando a gente olha para o material didático, a gente vê, sim, um privilégio da variedade espanhola, mais especificamente da de Madrid, não vou entrar nesses detalhes, e você tem uma representação das outras variedades como uma curiosidade. Então, você sabia que dá para falar yo me llamo, como yo me chamo na Argentina? Você sabia que pode falar camiseta como remera ou poleira em outros países? E aí você tem isso na curiosidade. Atualmente, a gente tem, sim, tentativas recentes de resolução desse problema das curiosidades. Então, uma dessas recentes tentativas de solução foi a publicação da OCEM, né, as Orientações Curriculares do Ensino Médio, em 2006, que traz toda uma discussão sobre ensino e variação com relação ao espanhol. Então, até um trecho, né? Que espanhol ensinar deve ser substituída por uma outra pergunta. Como ensinar o espanhol, essa língua tão plural? Então, a OCEM tenta trazer, a gente tem um movimento dos pesquisadores muito grande para essa representação das variedades, mas, novamente, essa representação das variedades prevê muita coisa, mas não prevê Guiné Equatorial. Você não vê exemplos do tipo, temos que inserir a Guiné Equatorial, temos que inserir a representação cultural da Guiné Equatorial, temos que inserir a representação linguística da Guiné Equatorial. Não, você fala assim, vamos incluir o evento que acontece lá na Nicarágua, no máximo. Assim, Nicarágua também já está muito longe. É Argentina, México, mesmo essa representação da variedade, mesmo esse movimento dos pesquisadores parece, por vezes, definido por esses interesses políticos. Vocês vão ver que muitas vezes o incluir a variação é incluir a Argentina, não é incluir o Equador, não é incluir a Guiné Equatorial. Passa o slide para mim de novo, Vitória. E aí eu fui olhar no Google, El Salvador também está bem longe. Fui olhar no Google acadêmico, fiz uma pesquisa rápida. El espanhol en Espanha, el espanhol en México, el espanhol en Cuba e el espanhol en Guiné Equatorial. Aí você olha, o espanhol na Espanha, 2.500.000 estados. Aí você olha, são vários estudos linguísticos mesmo. Espanhol no México, 1.140.000 estados. Então, eu estou falando de coisa produzida por pesquisador, está no Google acadêmico, não é o Google normal. El espanhol em Cuba, 648.000 estados. Já está muito menor do que os outros dois. E aí, quando você chega El espanhol em Guiné Equatorial, você tem 12.000 estados. São 12.000 frente a 2.500.000 no espanhol da Espanha. Mas, por incrível que pareça, quando eu olhei Espanha, quando eu olhei México, quando eu olhei Cuba e abri os artigos, eram artigos da linguística. Passa para mim, por favor, o slide, Vitória.
Quando você olha os de espanhol na Guiné Equatorial, os títulos eram esse: El caso del español en Guiné Equatorial, que é um texto que a gente vai ler mais para frente e vocês vão ver que é um horror. El español en Guiné Equatorial, aspectos sociolingüísticos. Já dá para saber que é alguma coisa de linguística. Aí o outro, eu não sei se eu traduzo, sei lá, Ásia, tipo, para um reconhecimento do espanhol na Guiné Equatorial. Aí você já vê que não é estrutura linguística, é alguma coisa mais social, né? Da Guiné Equatorial, as literaturas hispano-africanas, literatura. Traz las huellas, sei lá, atrás das consequências, as consequências do colonialismo espanhol em Marrocos e Guiné Equatorial. Aproximação à economia da Guiné Equatorial durante o período colonial. Guiné Equatorial, o legado da colonização espanhola. Então você vê que do ponto de vista da teoria linguística, também não tem muito pesquisador interessado em estudar o espanhol na Guiné Equatorial. Passa para mim. Então, o que eu estou sistematizando antes da gente começar a nossa discussão mais a fundo? Eu tenho uma ausência do prestígio linguístico, eu não tenho uma variedade que é prestigiada, o espanhol da Guiné Equatorial. 2, eu tenho uma ausência da representação social, porque muitas vezes eu pergunto no Google quais são os países que falam espanhol, não aparece Guiné Equatorial. Eu olho para quem fala de tipos diferentes de espanhol e não tem Guiné Equatorial. Eu olho para o material didático e não tem Guiné Equatorial. E eu olho para o interesse dos pesquisadores, porque o pesquisador, gente, a representação social é uma informação política. O material didático é voltado por interesses políticos. No nosso pensamento sem crítica, a gente pensa que o pesquisador não vai ser assim. O pesquisador não, ele está interessado em entender as coisas, ele não vai ser guiado pelos interesses políticos, econômicos. Mas quando você olha para a pesquisa, você não vê esse interesse pelo espanhol da Guiné Equatorial. Então, a gente tem essas 4 ausências da Guiné Equatorial, e para a gente entender um pouco como que essas coisas se relacionam com como que isso aconteceu, a Vitória vai falar um pouco mais agora sobre o período de colonização e a situação linguística da Guiné Equatorial. Bom, pessoal, dando continuidade ao que Jean apresentou para vocês, é sempre importante a gente entender que esses questionamentos chegam, mas é importante a gente entender um pouquinho o que veio antes, né? Como que hoje a gente encontra o território da Guiné Equatorial e o que a gente pode pensar ou refletir sobre o passado desse território, né? E, bom, como a gente já sabe, ou pelo menos a gente pode observar, foi um território, né, colonizado pelos espanhóis, mas atualmente, né, o que a gente pode falar bem resumidamente sobre esse território, né? Que é um país da África Ocidental que está situado no Golfo da Guiné e é integrado por uma região continental e uma região insular. A sua capital, Malabo, está localizada na ilha de Bioko. Guardem esse nome. E seu território encontra-se dividido administrativamente por 8 províncias. Apesar de ser um país que tem uma certa dificuldade em algumas regiões atrelada à pobreza, a Guiné Equatorial, gente, é um território extremamente rico com relação à extração de minerais. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Bom, atualmente, né, a economia da Guiné depende essencialmente da agricultura e da pesca e também da exportação de madeiras e de minerais. E desde os finaizinhos do século XX, a Guiné Equatorial tornou-se um dos maiores produtores de petróleo da África subsaariana. Ou seja, ela ocupou, em 2017, o 14º lugar da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, passando, assim, a ser o 6º país africano na OPEP. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala de um olhar também político, de um território extremamente explorado até os dias atuais, e não só o território em si, mas a população desse território, né? Então, a gente vê um núcleo de riqueza muito forte, mas com uma população extremamente carente de direitos básicos, saneamento, alimentação, educação. E aí, quando a gente fala dessa sociedade, a gente também tem que falar um pouquinho sobre como funciona o passado dessa sociedade, mas também caminhando para o lado da língua, né? E da linguística. Então, ademais dessa questão social, a gente também tem a questão linguística. Então, como que funciona a distribuição das línguas nesse território? Bom, a gente pode dividir em três categorias, né? Seriam as línguas vernáculas, ou seja, as línguas dos povos realmente que já estavam lá muito antes da colonização. Nós podemos caracterizar como Bubi, Benga,
Ndoye, Fang, Purreba, Baleng e Baseque. Depois, as línguas crioulas, né? Então, nós temos as duas principais línguas crioulas nesse território, anhobonês e o piti. E, por último, também podemos considerar as línguas europeias faladas nesse território, que são o espanhol, o francês e o português. Mas para a gente entender essa quantidade de línguas em contato, a gente vai começar a falar um pouquinho do passado desse território. Bom, muito antes do domínio espanhol, né, a gente precisa falar um pouquinho sobre as invasões portuguesas nesse território, né, que foram os principais, ou digamos assim, talvez não os principais, mas os primeiros eu uso essa palavra, né, porque eu prefiro usar esse tipo de termo, que eu acredito que esse termo define um pouco mais sobre como funcionou esse processo, né? A invasão dos portugueses a esse território em 1470, nas ilhas de Bioko, que a gente conhece como hoje, né? De Ilhas de Bioko, Anhobon e Corisco. Então, essas 3 ilhas atualmente, elas foram de domínio português em 1470 e muito próximo do que a gente vê no processo de colonização do Brasil, a gente teve especificamente nessa região, a exploração, escravização e comercialização de negros escravizados para mão de obra para a própria para Portugal e também para outros países. E aí, quando eu falo outros países, foram outros países que, bem como na colonização do Brasil, também tiveram participação nesse processo de escravização. E aí, quando a gente vê esse comércio da população negra escravizada e a exploração do território, a gente sabe que todo e qualquer processo de colonização não é um processo de colonização muito legal. É um processo sanguinário, explorador, enfim, que abusa de todos os níveis de desumanidade possíveis. Então, quando a gente pensa nisso, a gente se remete muito também ao processo de colonização no Brasil, que também não foi um processo fácil. Né? Não chegaram com um livro e falaram, olha, aprende essa língua aí. Não, eles chegaram simplesmente destruindo todo e qualquer direito, enfim, e explorando mesmo, escravizando a população negra. Então, quando a gente chega no ano de 1808, Portugal entra num acordo com a Espanha, que também passou a ter interesse nesse território. E aí, a partir desse ano de 1778, é assinado um Tratado de Pardo, que é mais conhecido no espanhol como Tratado del Pardo. E esse tratado, ele justamente foi um acordo entre Espanha e Portugal para disputar esse território. E, basicamente, resumidamente, como que foi esse acordo? Esse acordo ele funcionou, como eu poderia explicar? Ao passo que Portugal também explorava outros territórios, como o Brasil, Espanha decidiu fazer uma troca. Decidiu ficar, né, nas ilhas de Bioko, Anhobon e Corisco, e Portugal trocou com a Espanha pela, eu vou falar, colônia do Sacramento, lá em Montevideo, ou seja, no Uruguai. Então, eles fizeram essa troca de exploração de território para que cada um pudesse manter o poder nesses territórios. E aí a gente deixa um pouquinho de cena Portugal e passa a falar especificamente da Espanha, né? A partir desse tratado, em que a Espanha passa a ter direito sobre essas terras. E aí, então, começa o processo de colonização espanhola. Lembrando que já havia um processo de domínio português nesse território. Passando um pouquinho, então, falando um pouco sobre como funcionou esse processo de colonização espanhola, a gente vai lidar muito também com a questão da religião, né? A religião e a língua como ferramentas de manutenção do poder de colonização do território. Então, de 1827 a 1900, né, ocorreu a implementação dos assentamentos espanhóis e também, nesse período, ocorreu a aceleração do processo violento de colonização na Guiné Equatorial. E aí a gente pode pensar que esses anos, de 1827 a 1900, foram anos em que as colônias espanholas perdiam forças nas Américas. Ou seja, ao passo que perdiam força nas Américas, ganhavam força na Guiné Equatorial. E aí a gente fala de outros países que também participaram desse processo, que foi a Inglaterra, a França e a Alemanha, né, atuando também nesse território, explorando
e comprando negros escravizados, enfim, a fim de explorar e escravizar, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre o processo de colonização tardia, ou seja, a independência desse território também foi tardia, se é que podemos chamar de independência. Mas, enfim, de 1939 a 1958, de fato, tenha sido talvez o período mais problemático, não sei se esse talvez seja o termo, mas talvez o período mais caótico dessa colonização, que é chamado de hispanização. Esse processo basicamente atuou da seguinte forma: esse território da Guiné tornou-se, né, um dos principais meios de produção de máquinas e materiais para a Espanha e toda a Europa, sendo uma válvula de escape para a crise em que vivia o continente europeu devido à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se aproveitavam da mão de obra escravizada para que eles pudessem produzir, né, materiais para a Segunda Guerra, enfim, além da exploração, também usando a população para produzir esses materiais, né, e máquinas para, enfim, para a guerra. E aí, resumidamente, a gente não tem muito tempo para falar, mas basicamente, em 1963, ocorre a declaração da região da Guiné Equatorial como uma região autônoma, ou seja, começa a perder força e as populações locais, né, as pessoas escravizadas, começam a terem muitas guerras com as tropas espanholas, enfim. E a partir dessas guerras, a Espanha começa a perder força política e econômica também nessa região e passa, então, a declarar a região como autônoma. E a partir somente do ano de 1968 que é declarada, então, a independência da Guiné Equatorial, ou seja, 1968, assim, recentemente. Então, a gente fala, né, foi uma independência tardia e uma colonização tardia, como a gente encontra em alguns artigos, né, que falam sobre isso, e como que, à medida em que foi se perdendo a força política na colonização das Américas, foi se ganhando força no território da Guiné Equatorial. E falando um pouquinho sobre isso, é sempre bom lembrar que em todo o processo de colonização, principalmente no período de hispanização, muito parecido também com o processo de colonização do Brasil, a gente tem aquele ideal de que os missionários que ensinavam, né, o espanhol, o que tentavam ensinar o espanhol, enfim, buscavam tornar essa língua como a língua, enfim, a língua mãe desses nativos e tudo mais, eles sempre tinham ou eram considerados com as melhores intenções, né? Fazendo acreditar que a cultura presente nesse espaço era uma cultura inadequada, ou seja, que a língua espanhola era o maior prêmio da colonização para o território da Guiné Equatorial. E aí a gente sabe dos efeitos perversos. A aculturação identitária, ela impõe para essas pessoas nativas da Guiné Equatorial. Por que eu falo isso? Porque a gente tem sempre a ideia de colonizador, né? Essa ideia de apagamento, que o colonizador ele é a principal figura, né? Aquele que ensinou a língua mãe, aquele que ensinou a cultura de fato. Mas antes disso, já não haviam línguas nativas faladas? Já não havia uma cultura ou várias, diversas culturas? Então, assim, houve um processo de pagamento e um processo perverso de aculturação identitária nesse território. Então, a gente tenta, né, falar um pouquinho, resumidamente, desse processo para a gente poder entender como que funcionam, então, as línguas nesse território. E aí a gente também fala um pouquinho que na hispanização ocorria um ciclo vistoso. A religião, a educação e a administração do território, fazendo assim um movimento de que os povos que habitavam esse espaço são considerados ou eram considerados inferiores, pois não foram civilizados. E a falsa ideia de irmandade, bem como na América Latina. Essa ideia de que o espanhol é a língua que abraça, é o que todos falam, é a língua que todos têm como língua mãe. E a gente sabe que não é bem isso. A gente sabe que impor a língua espanhola no território foi um processo de apagamento total dessas culturas, dessas identidades, né, linguísticas nesses espaços. Então, assim, talvez o processo, talvez não,
seguramente o processo de hispanização ele foi o mais perverso de todo o processo de colonização desse território, né? E aí eu vou falar um pouquinho também, porque não temos tempo hábil para falar muito sobre isso, mas quem se interessar também pelo contexto histórico da Guiné Equatorial e quiser levar para suas aulas, colocar na sua prática didática, enfim, tem um filme disponível na Netflix, que em espanhol é Palmeiras em la Nieve e em português é Palmeiras na Neve, e ele conta um pouquinho sobre o processo. O filme é dividido em duas partes. Primeiro, o processo de colonização da Guiné Equatorial e o processo pós-colonização, né? Como se fosse nos dias atuais. E aí a gente tem um resumo básico que fala um pouquinho sobre a história do filme. Né? Em 1953, os irmãos Jacobo e Kilian viajam até a ilha da Guiné Equatorial para trabalhar em uma plantação de café. No local, Kilian se apaixona por uma nativa, um amor proibido na época. Meio século depois, Clarence descobre acidentalmente uma carta esquecida por anos, que a fez viajar até a ilha onde seu pai, Jacobo, e seu tio moraram durante anos. Em um território exuberante, sedutor e perigoso, ela descobre os segredos da família. Conta mais ou menos a história, né, de uma mulher que encontra uma carta de um familiar que estava presente, né, nas invasões espanholas ao território da Guiné Equatorial, e ela desperta a curiosidade, e aí o filme volta ao passado. E aí conta um pouquinho sobre o processo de colonização desse território, e aí a gente pode encontrar um resuminho bem simples desse filme, que eu vou tentar passar aqui para vocês um pouquinho, para a gente poder fazer uma discussão rapidinha sobre o que a gente pode falar desse filme e o que a gente pode acrescentar a partir desse vídeo. Vou tentar passar aqui, tá bom, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Tô falando muito rápido? Tá tranquilo? Tranquilo, até agora. Vou compartilhar. Todo mundo tá vendo? 2 de febrero de 1954. Ya falta muy poco para llegar a Guinea. Me muero de ganas de llegar a mi tierra natal y descubrir la Guinea indígena. Si es que queda algo de ella. De 1954. Querida Catalina. Estaba en el despacho ordenando papeles. He encontrado un trozo de una carta que parece que se envió desde África. Quizás deberías preguntar a tu tío. Mi tío tiene Alzheimer y mi padre murió hace unos días. Me gustaría que personas importantes se olvidaran. Recuérdame siempre como soy ahora. Me voy a ir a Bioko. Los espíritus han decidido que ha llegado el momento en que mis hijos conozcan su historia. Mi padre Jacobo, mi abuelo Antón y mi tío Kilian trabajaron en esta tierra. ¡Ya nos habéis explotado lo suficiente! Tarde o temprano tendréis que marchar. Aquí ya nadie está salvo. No van a permitir que vivamos juntos. Ten cuidado, no vayas a encontrar lo que estás buscando. Muito bem. Romário trouxe mais de 260 milhões em recursos para a saúde e vai continuar lutando por você. Vote Romário. Gente, desculpa. É bom que a gente faz a crítica do espanhol, faz a crítica política. Tudo bem. É o YouTube, né, galera? Mas então, aí eu queria abrir um pouquinho o debate. Eu tenho umas amigas aqui do espanhol, não fujam do debate, por favor. Vamos, me ajudem. Meninas, vocês aqui do espanhol, Carol, Letícia, Vanessa, vou perguntar assim diretamente mesmo.
Depois da gente ver, assim, esse trailer, o que desperta em vocês, assim? Vocês já conheciam? Vocês tiveram alguma ideia com esse pequeno trailer? Ou não? Teve uma galera que fez resenha sobre esse filme. Vamos lá. Contribuam. Carol não conhecia. Quem mais aí? Bom, basicamente... Oi, pode falar, Aline. Boa tarde, pessoal. Não estou ligando a câmera porque eu estou há pouco tempo e meu escritório está uma bagunça. Eu acabei de perceber que eu preciso arrumar para ontem. Eu não conhecia o filme, achei interessante, mas de primeira me chamou a atenção ver tanta gente branca. Assim, foge um pouco a discussão linguística em si, mas eu acredito que o social, a língua passa pelo social, né? Eu vi pessoas negras como empregadas, ou então naquela coisa do, não sei se é aborígene, algo assim, nessa pegada, mas não sei, me parecem papéis assim, subpapéis, né? Dentro de um filme, dentro de uma produção audiovisual. Então, assim, de primeira já foi o que me chamou a atenção. Não sei se vocês vão comentar um pouquinho sobre isso, mas é isso. Perfeito, Aline. Obrigada pela sua colaboração. Mais alguém quer falar alguma coisinha? Eu posso continuar? Vou seguir aqui e vou seguir um pouquinho com o que a Aline falou. É muito interessante a sua perspectiva, Aline. Realmente, né, o filme passa uma parte, sim, com bastante personagens brancos, né, justamente para representar a comunidade espanhola presente na Guiné Equatorial. E, sim, boa parte dos personagens negros são escravizados, são representados como pessoas escravizadas, justamente para representar esse processo, né, de invasão dos espanhóis a esse território. Né? Jean, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu ia dizer exatamente isso. Como é um processo da colonização, eles vão sempre representar, mas para quem for ver o filme, assim, você vê realmente assim uma tentativa de reprodução. É um filme que tem romance, mas é um filme que tem violência também. Então você vê assim a mulher negra que está ali escravizada, que ela tem que ser um objeto sexual comprável. E aí, quando ela não se vende, às vezes ela sofre consequências disso. Então, toda essa representação social, não apenas a parte trabalhista, né, de como que as pessoas foram escravizadas, mas isso também aparece no filme. Mas é um filme assim que eu indico muito. É um filme que vale a pena ver, mesmo que você não queira saber sobre a colonização da Guiné Equatorial. Sim, exatamente, Jean. Complementando a sua fala, né, a gente vê, vocês que ainda não conhecem o filme, a gente pode dar um spoilerzinho, falando um pouco, eu sempre que indico filmes, assim, não só para os meus alunos, enfim, para outras pessoas também, eu sempre peço para que a pessoa veja duas vezes. Uma com um olhar, assim, para o filme, para as cenas, para o local, e outra com um olhar crítico. E aí, depois que a gente vê da primeira vez, já vão despertando algumas reflexões. E quando a gente vê pela segunda, a gente confirma ou até mesmo cria outras reflexões. Né? Então, eu sempre peço para que olhe com um olhar atento para o filme, principalmente o filme que retrata uma questão histórica. Então, assim, quando a gente fala desse filme especificamente, durante uma parte do filme, a gente vê a romantização da relação do casal principal desse filme. É o único spoiler que eu vou dar, tá, galera? Prometo. E a gente vê a romantização do homem branco e a mulher negra e tudo que isso impacta na relação, né, entre a escravização, né, e a romantização dessa relação no geral, né, para a sociedade, enfim, para tudo que envolve aquele território. Depois a gente vê a apropriação cultural e folclorização de alguns elementos característicos do território, ou seja, bem folclorizado mesmo, e não vou tentar falar muito para que vocês consigam ver aí de casa e tal. Tá friozinho, então o tempo tá pedindo, recomendo o filme. Mas se atentem à questão da apropriação cultural, dos elementos característicos, bastante folclorizados. Quando eu falo folclorizado, não é sobre só representação, mas sobre como se fosse algo cômico mesmo, chamando para... Como que eu posso dizer? Mostrando mesmo, tentando representar de fato que os espanhóis eram, talvez,
superiores aos nativos, né, da região. E também, como o Jean falou, a questão do controle dos corpos femininos, né? Além da presença de muita violência com relação à mão de obra que trabalhava nesse local, nesse território, a gente também vê questões com relação aos corpos das mulheres, né? Então, exploração sexual, enfim, tudo que remete a esse tópico, né? Então, para não dar muito spoiler, mas já falando sobre isso, recomendamos o filme, e eu acho que vale a pena um pouquinho para vocês se aprofundarem também, tentarem refletir também, talvez, esse processo de colonização na Guiné Equatorial, com também o processo de colonização no Brasil, né, das invasões portuguesas no Brasil. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Enfim, recomendamos o filme e vale super a pena, tá bom, pessoal? E aí, agora, Jean vai falar um pouquinho, né, sobre as políticas e linguísticas do espanhol na Guiné Equatorial, já que a gente agora conhece um pouquinho sobre o contexto histórico. É com vocês, Jean. Eu queria até lembrar, né, assim, é um filme sobre a colonização. Tá me vendo? Oi? Eu queria fazer uma fala aqui. Oi, sim, claro. Eu tô tentando aqui. É que, na verdade, eu tô numa outra... Tô na cidade. Tô tentando abrir meu zap aqui. Espera só um pouquinho. Mas tá me ouvindo, né? Sim. Tá, eu vou falar o seguinte. Com relação ao... Eu entrei atrasado, mas eu peguei um pouquinho antes do trailer aí. Depois eu quero ver o trailer. Então, eu sou do povo Terena, né? Eu gostei muito de um pedacinho da fala da... Eu quero voltar aqui. Tentar voltar aqui. Acho que vou ter que entrar de novo. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu queria ver vocês. Só um pouquinho, só um minutinho. Mas vou falar aqui. Pode falar, a gente está escutando bem. Com relação a essa questão da imposição, que foi falada aí na fala da colega, aí é uma coisa assim muito real no povo indígena, porque quando eles falam parece que uma colega colocou aí no comentário, né, sem lei, sem rei, coisa desse tipo, é assim, no meu ponto de vista indígena, ao longo dos anos, eles, na catequização, eles tentam falar isso, né, ali que surgiu a expressão sem lei, sem rei, tipo sem religião, ou seja, um ser humano sem nada. Para a sociedade europeia que estava chegando à colonização, a verdadeira identidade seria deles, né? Então, isso que o povo indígena ele foi tão massacroso que esse termo pejorativo indígena, e hoje nós não gostamos de falar mais a questão índio, ele está tão enraizado no nosso povo que quando a gente muda para a expressão indígena, ele ainda nos persegue. E hoje, a partir do momento da Constituição de 88, quando nós tivemos essa autonomia, porque naquela época, antes da Constituição, quando nós partimos para a autonomia, falar que nós não queríamos aquilo, nós era morto. O pessoal matava, o pessoal fazia engolir de goela abaixo, essa expressão que sempre a gente usa. A partir da Constituição de 88, quando o pessoal assumiram a sua identidade mesmo, tiveram um respaldo assim, leve do Estado, começaram também um outro termo, a discriminação, né? Ou seja, você foi tutelado até um bom tempo, e dependendo do povo que segue essa tutela, vem por trás também algumas ONGs tentando, assim, talvez, essa questão da colonização, mas nós sabemos hoje que para sair dela também, ele tem um preço a pagar, né? Várias lideranças, quando vai para o embate, de tentar ser uma pessoa livre, posso dizer assim, eles são mortos. Hoje, se a gente for pegar fazer uma pesquisa, nós temos várias lideranças indígenas brasileiras assassinadas. Por quê? Porque quer essa autonomia, ou seja, quer essa liberdade ainda da colonização. As escolas hoje, por exemplo, são trabalhado isso, mas quando você prepara o seu jovem indígena dentro das suas bases nas escolas para sair para a sociedade, também são reprimidos. Então, muitas das vezes, eles
prefere abandonar a sua identidade de assumir a verdadeira. Ou seja, ela ainda nos persegue. Então, Como se a colonização nunca terminasse, né? Não, ela nunca vai terminar, pelo jeito. Porque é uma coisa, assim, muito difícil. E hoje, se você perceber também, as questões parlamentares, que é essas que dirigem a lei brasileira, tem tudo atrapalhar alguma coisa. Então, para você ver. Aí nós observamos essas questões através de uns cursos, de oficinas como essa. A gente percebe também, como estudante, que tem várias pessoas, independente de seja índio, seja negro, seja qual for, que tem esse pensamento da liberdade, né? Através do estudo, de pesquisa, enfim, vários mecanismos. Mas para chegar em quem sofre ainda essa liberdade, tem um preço a pagar, né? Porque muitas vezes o próprio professor da universidade, outros professores não tentam afastar ele porque ele assume vamos dizer assim, uma responsabilidade, talvez, de fazer um canal para levar um cidadão que é oprimido para tentar ter voz, vou imaginar assim. Professores de universidade afasta dele. Isso é fato, porque eu faço parte do movimento indígena. São coisas assim que eu já presenciei na universidade, de defender um professor que defende a causa de alguém que sofre dessa maneira. Então, essa pequena frase, sem leis, sem reis aí, ela, independente de algum momento, ela, principalmente tratando de cultura, ela ainda persevera dentro de uma comunidade indígena. Não que eles queiram a transformação, sabe? Mas o pessoal ainda, por exemplo, vamos dizer que um CIMI, por exemplo, ele tenta assim, barrar certas evoluções dentro da comunidade, porque ele, do meu ponto de vista, quando ele fala assim, não, tem que manter a cultura viva. Mas espera aí, então, que viva ele está dizendo isso. E nós podemos levar as duas, a cultura indígena e essa cultura do desenvolvimento, sem levar prejuízo a ninguém. Só basta o outro aceitar que nós queremos também essa transformação. Isso. É que eu vejo meu ponto de vista nessa pequena frase no final da sua fala, acho que é da Vitória, né? Foi. Falando aí. Assim, para contribuir. Foi ótimo. Foi ótimo, Sérgio, porque realmente é o que a gente está falando. A gente está falando aqui do processo da Guiné Equatorial, mas existe uma coisa que é muito similar a tudo, que é o processo da colonização. E a gente tem que ter em mente que não foi tanta coisa diferente, não. Que o mesmo pessoal que chegou aqui foi o pessoal que chegou lá. Foi português que iniciou lá e foi português que deu continuidade aqui. Então, é o mesmo método, né, que é aplicado. Sim, Muito e perfeita a sua fala, Sérgio. E, assim, muito obrigada pela sua contribuição. Assim, acho que acrescentou demais para a nossa apresentação. E, principalmente, uma pessoa que vivencia, né, processos muito semelhantes ao que a gente vem apresentando aqui com relação ao espanhol da Guiné Equatorial. E aí eu estou vendo o pessoal comentando aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando aqui entrar ainda. É que, na verdade, hoje eu estou no centro da cidade, sabe? Uhum. Aí eu assisti. Perguntaram a sua comunidade, Sérgio. Pode ver como é que é? Perguntaram qual a sua comunidade. Sim, eu sou terena, sou de Mato Grosso. Terena, sou de Mato Grosso do Sul. Legal. Aqui nós temos, onde que eu moro, uma área de 2.090, nós somos quase 6.000 habitantes. Legal. O estado é o primeiro estado com mais de 2.500 acadêmicos indígenas atuantes, né? Com 200 e pouco, mas eu não tenho o último levantamento, mas nós estávamos em 230, mais ou menos, mestre, né? Fora aqueles que estão mestrando, eu não tenho mais esse levantamento. E nós tínhamos, até então, 2 anos atrás, nós estávamos numa média de 16 doutores, 16 doutorando, né? Aí eu não tenho atualizado agora. Então, de qualquer forma, essa questão da descolonização, da opressão do povo indígena, vai estar na mão desses que estão aí. E o espaço é a educação, não tem outro. É isso. Obrigado, Sérgio. Honra.
E aí, só para a gente conseguir, dando continuidade aqui, né? A gente está falando do espanhol da Guiné Equatorial, né? E aí a gente trouxe, assim, só uns exemplos, um pouco da gente entender algumas características linguísticas, mas são quase nada frente ao tudo que descreve essa variedade. Mas a gente também vai mostrar não somente que características são essas, mas como elas tendem a ser descritas, que é o que mais chamou a atenção. Então, pode passar, Vitória? Então, umas características assim de morfossintaxe, né? A gente tem uma característica específica dessa variedade, como a elipse do artigo, seja determinado ou indeterminado. A gente tem estruturas como nos iba a mandar billete, ou esta casa está... Aí é esta casa, né? Esta casa está à direita, em vez de, então, geralmente nas variedades você tem, nas demais variedades você tem uma obrigatoriedade do uso do artigo, né? Então, nos iba a mandar el billete, esta casa está à la derecha, e aí lá você tem essa elipse do artigo. E uma estrutura, né, frequente das muitas variedades de espanhol é a presença, na verdade, a ausência, né, do sujeito expresso foneticamente. Então, você tem uma tendência a não realizar foneticamente o sujeito, e ainda mais se for com pronome pessoal, e lá você tem essa frequência que costuma ser descrita como influência das línguas locais, né? Então, el chico tuvo que hacer todo lo que él quiso, então geralmente a gente não usaria esse ele, ou talvez tu sepas lo que tu necessitas. Então, geralmente as pessoas de outras variedades diriam, talvez sepas lo que necessitas. Então, de morfossintaxe, trouxe só esses 2 exemplos. De fonética e fonologia também trouxe alguns, assim, só para a gente conhecer mesmo. Então, a ausência da vibrante múltipla. Então, se usaria tanto caro e carros, mas seria o caro. Os 2 L's, né? La doble, né? Seria, geralmente, ela tende a ser pronunciada como um 0, então, em lugar de botella. E F, né? Tende a ser articulado ou de forma labial, então uma palavra como fuera seria fuera, ou como a interdental, né? Fuera. E uma coisa que acontece na variedade de Madrid, né? Que é essa distinção entre C, Z, de S, né? Então lá faz a distinção entre caça e caça. Mas, assim, são alguns exemplos muito bobos, mas mais do que isso é ver como isso tende a ser descrito. Então, a Vitória vai mostrar aí como que isso tende a ser descrito com umas palavras que são interessantes de olhar. Legal, Jean. E, assim, dando continuidade ao que você está falando, a gente encontra alguns exemplos, né? Porque eu sempre falo assim, dar um Google é bom, mas nem tanto, né? Dependendo do que a gente encontra na internet, e por isso que eu sempre reforço sobre as fontes em que a gente encontra os materiais, a gente sempre se depara quando a gente procura coisas relacionadas ao espanhol na Guiné Equatorial, no contexto da descrição linguística, com alguns termos em que a gente percebe o uso de alguns termos não pelo processo do fenômeno da língua, mas sim como se a gente estivesse comparando um padrão, né, uma variedade de prestígio, comparada a essa variedade. Então, quando a gente descreve alguns fenômenos da língua, a gente pode se deparar, basicamente, numa pesquisa rápida da internet com esses termos. Entre os traços que podem ser encontrados em diferentes variedades de espanhol da Guiné Equatorial estão a ausência total del fonema vibrante múltiple. Los fonemas BDG se articulan como oclusivas, nunca como aproximantes. El resto de variedades del espanhol, ou seja, ausência total, nunca como aproximantes, basicamente compara que nunca como aproximante, como ocorre no resto das variedades do espanhol. Ou seja, sempre destacando, não descrevendo o fenômeno da língua em si, mas sempre falando como se existisse algum pecado nessa variedade, algum problema que não fosse comparando a variedade ali principal, de prestígio, enfim. Sempre comparando com uma verdade absoluta, né? A variedade tal é padrão, e aí a gente compara, então, a descrição linguística do espanhol Guiné Equatorial como ausência total,
nunca como aproximantes, diferente do que ocorre com o resto das variedades do espanhol. Outros termos também que a gente pode encontrar, extensão do uso do feminino, ou seja, como se fosse totalmente diferente daquilo que é considerado como certo, né? Omissão do artigo, emprego redundante, uso diferente do quê? O que a gente está pensando como diferente? O que é certo? Né? O que é o padrão? O que é o prestigioso? Né? Por que é um uso diferente? Tem alguma variedade implicitamente sendo vista como a correta, a adequada, para a gente usar esse termo, uso diferente, emprego redundante, uso peculiar da preposição em, enfim, a gente se depara com esses termos que fazem pensar que a gente está, de alguma forma, descrevendo, a gente encontra esses materiais descrevendo esse perfil morfossintático, ou, enfim, linguísticos, sempre comparando com uma variedade prestigiosa, e não descrevendo, de fato, o fenômeno que ocorre. Né? Então, assim, são essas questões que perpassam essa variedade e que a gente tem certas dificuldades, até mesmo para descrever como ocorrem esses processos, devido a essa comparação e não a descrição do fenômeno de fato. Né? E aí, vou passar então a palavrinha para o Jean agora, que vai discutir um pouquinho desse artigo que a gente encontrou, né? E gostaríamos muito da participação de vocês. Então, assim, lembra quando eu falei assim, os pesquisadores? A gente olha para os pesquisadores e espera sempre uma postura do pesquisador, uma postura adequada, com uma visão crítica de alguma coisa, e a gente vai ver que quando a gente fala da Guiné Equatorial, esse problema, ele aparece, que é essa visão do pesquisador que está ali reproduzindo o discurso político-econômico da nação em que ele está inserido. Então, um dos trabalhos mais conhecidos e mais citados sobre o espanhol na Guiné Equatorial é esse de Nistal Rosique, de 2007. E aí, ela, obviamente, uma espanhola, você começa a ver numa descrição, né? Eu trouxe aqui o gráfico, um dos gráficos que tem no artigo, e trouxe a conclusão do artigo dela, e a gente vai ler criticamente essa conclusão do artigo. Então, uma das coisas que a gente tem aqui nesse gráfico é condomínio do espanhol, 13,7%, com o espanhol como segunda língua, 74%, e que necessitam alfabetização, 12,3%. Ou seja, as pessoas que são falantes de outras línguas que não o espanhol são aquelas pessoas que precisam de alfabetização. São aquelas pessoas que nada mais são do que pessoas sem conhecimento. O conhecimento dela de língua nativa não parece ser suficiente. Assim, língua nativa que eu digo as línguas locais, né? Falta alguma coisa para essa pessoa é inferior, porque ela não tem o espanhol. Mas aí eu vou trazer para a gente analisar com mais calma e mais interesse a conclusão do artigo. Passa para mim, Débora. Débora não, Vitória. Então, a autora termina assim, do dito até aqui, se pode deduzir que, se não forem aplicadas medidas, o espanhol na Guiné Equatorial corre grandes riscos. Então, começa dizendo que, se não tomar medida, o espanhol na Guiné Equatorial corre grandes riscos. Isso pressupõe que o espanhol tem perdido força, e aí essa autora tem uma concepção de que o espanhol não pode perder força naquele lugar. Tem que ser aplicada medida para não acontecer essa perda do espanhol. E aí ela continua. Atualmente, são os centros culturais espanhóis de Malabo e Bata, na Guiné Equatorial, os principais agentes aglutinadores da demanda de aulas de espanhol e de livros, artigos, revistas e publicações de todo tipo em espanhol. Os centros culturais espanhol de Malabo e Bata não só fazem frente a esta demanda na Guiné Equatorial, mas também em toda a região da África subsaariana, e muito especialmente as solicitações que procedem de países como Camerun, Benin, Gabão, nem sei se é assim a tradução desses, Nigéria, Gana e São Tomé e Príncipe. Então, ela vira e reforça, olha, e se tem espanhol lá é porque a Espanha está fazendo esses cursos, são centros culturais que estão tentando manter ali a todo custo o espanhol, e não somente ali, mas também em outros países ao redor da Guiné Equatorial. Passa para mim, por favor.
Só para a gente terminar a conclusão. Devemos, no entanto, ser conscientes da ameaça de deterioração ou, inclusive, de desaparecimento do espanhol no país devido a razões mais acima apontadas, pela citada influência do inglês e também pela forte influência do francês, idioma que se fala nos países vizinhos com a Guiné Equatorial e na zona econômica subsaariana ocidental, a qual pertence Guiné, e com quais compartilha as mesmas instituições financeiras e a mesma moeda. Existe, por parte espanhola, a firme intenção de colaborar com as instituições de Guiné Equatorial para a melhora da situação do espanhol no país. O Instituto Cervantes e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional iniciaram conversações para colaborar com os centros de Málaga e Bata no reforço do ensino de espanhol no país e sua difusão no resto do continente africano. Apesar das ameaças assinaladas, o espanhol de Guiné Equatorial segue sendo, junto com o Pit na Ilha de Bioko, uma língua coiné, e assim deve seguir sendo. Para finalizar, também seria desejável o estabelecimento de uma Academia da Língua Espanhola na Guiné Equatorial, que seguisse o modelo que tem em todos os outros países de fala hispana. Esta será a única forma de normalizar o uso do espanhol e os localismos muito ricos do espanhol na Guiné. Porém, essa é uma medida que deve ser impulsionada decididamente pelo próprio governo da Guiné Equatorial. Então, o que a gente vê? Todo um esforço da Espanha de manter o espanhol ali. Por que esse interesse da Espanha em manter o espanhol ali? Porque esse é o resultado da colonização. A presença, apesar desse país ser independente, a língua, o idioma, é o que mantém esse público colonizado. A gente vai ver que lá na Guiné Equatorial as escolas priorizam o ensino em espanhol. Então, por isso que lá naquele quadro, ela diz que o espanhol, 74% das pessoas é falante de espanhol como segunda língua, porque é a língua obrigatória nos âmbitos acadêmicos, no âmbito escolar, em detrimento das outras línguas faladas na região. E aí, de maneira geral, o que você percebe? Que a língua é um meio que a Espanha ainda consegue de manter esse povo, de certa maneira, colonizado, de manter o domínio ainda sobre aquela nação, de exportar, inclusive domínio econômico, porque se você exporta material de ensino, se você exporta produtos que estão em espanhol, você também consegue garantir ali esse domínio. E uma das propostas da autora é estabelecer uma RAI lá na Guiné Equatorial. E é engraçado que fala coisas como, será a única forma de normalizar o uso do espanhol, ou seja, não é normal, e os localismos, que são muito ricos. E é engraçado, porque eles estão falando de localismos muito ricos, mas eles têm uma visão depreciada desses localismos, né? E você vai ver lá na RAI, lembrando, o que não é da Espanha é ismo. Então, teria ali, sei lá, Guiné-Equatorialismos. Então, que são formas de falar estranhas, são formas de falar específicas de uma região, que não seguem um padrão. Então, assim, tá falando sobre esses localismos muito ricos, muito interessantes, mas a gente sabe que não são os problemas da língua que ainda estão ali, que precisam ser resolvidos. Então, preciso realmente de uma academia ali para verificar o que ali está diferente da Espanha, para que eu possa intensificar isso no material que eu mando para lá, para esse sistema, se assemelhar cada vez mais ao da Espanha, e eu poder manter a minha colonização através do idioma. Então, a colonização ela não é só territorial, mas a colonização ela também é cultural. Então, se eu manter o comando ali da cultura, eu ainda tenho força sobre aquela nação. Então, a língua é, nesse caso, a intenção, o modelo por meio do qual a Espanha consegue manter esse domínio lá na Guiné Equatorial. E aí, o próximo slide é exatamente um artigo que saiu super recente, a gente não vai ler nenhum trecho dele, mas é o espanhol na África, Guiné Equatorial na aula de espanhol. Você, deve ser maneiro. Aí você olha, foi escrito por uma pessoa da Espanha e alguém de Cabo Verde, talvez tenha uma coisa interessante. E aí, na verdade, o artigo só fala sobre esses novos rumos que foram tomados para a persistência do espanhol na Guiné Equatorial. E sim, já foi criada a Academia de la Língua Espanhola lá na Guiné Equatorial. E para poder manter, o texto até fala, olha, estamos conseguindo resultados positivos para manter o espanhol no território.
Então, eu leio isso como estamos conseguindo resultados positivos para continuar a colonização, né, manter essa colonização indireta, uma colonização cultural e linguística no território da Guiné Equatorial. Bom, Jean, só para complementar rapidinho antes da gente ir para o próximo slide, é muito interessante isso, porque essa posição, né, da autora é uma posição completamente, assim, eu não diria hipócrita, mas contraditória, talvez, porque ao mesmo tempo que ela fala, né, sobre a manutenção do espanhol e sobre quão rico é a variedade da Guiné Equatorial, ela automaticamente associa que a RAI presente, né, nos outros países falantes de espanhol, enfim, é como se a RAI fosse tipo, nossa, perfeito, a gente vai encontrar diversos termos específicos de uma região, por exemplo, da Colômbia, do México, enfim, e a gente não encontra. Justamente por quê? Porque é sempre uma tentativa de apagar esses termos, né, de apagar essas estruturas presentes nessas variedades, ou seja, essa tentativa de tratar tudo como se fosse, somos irmãos, falamos a mesma língua, mas olha, eu vou manter o poder. Né? Então, sempre com essa posição, né, totalmente contraditória. É muito rico, mas não aqui. Né? É muito rico ali. Aqui no meu domínio, né, nos materiais, enfim, sou eu que mando. Né? Então, é sempre essa postura. Né? É difícil. Né? Então, seguindo um pouquinho, complementando aí o que a gente vem falando ao longo da apresentação, eu queria trazer para vocês, né, um pouquinho do olhar diferente do que a gente está vendo, ainda mais da teoria, né, falando um pouquinho na realidade, né, dos falantes na Guiné Equatorial. E aí a gente tem uma blogueira, que ela é bastante famosa, assim, na internet, uma youtuber, na verdade, eu errei o termo, é uma youtuber, e aí ela faz diversos vídeos falando sobre como que é viver na Guiné Equatorial, falando espanhol e conviver com as outras línguas presentes nesse território. Ela fala um pouquinho sobre a experiência dela, as dificuldades que ela enfrenta também para se comunicar com outras pessoas da região, né, em que ela vive, de outras comunidades, de outras etnias também, enfim. Eu vou passar só alguns trechinhos, mas o vídeo vai ficar disponível para vocês verem por completo. Enfim, vou passar alguns trechinhos que me chamaram a atenção. Assim, vou começar por aqui. Tá aqui. Três e 7, né? Isso. Vamos lá. Beleza, e ela vai falar um pouquinho sobre as dificuldades e como que é falar espanhol nesse território. E aí eu vou passar um pouquinho para você. Calma aí. Só para passar esse comercial de política, né? Terrível. Ninguém tá vendo. Vai que é o Romário de novo, né? Vai que é o Romário. Um dia eu tava passando uma propaganda e eu já marquei vários gols para o Brasil. Eu falei, gente, que isso? Ai, ai. Vamos lá, então. Ela começa falando um pouquinho, né, sobre a vivência dela, e aí eu vou tentar fazer a tradução para vocês, tá? Se alguém não compreender. Vamos lá. Mas não tá aparecendo pra gente não, Vitória. Oi? Tá saindo a gente tá aparecendo o slide ainda. Não sei se você tem que trocar a tela para compartilhar. Isso. Obrigada, Jean. A guia, talvez. Isso. Aqui, achei. Pronto, né? Foi. Agora sim. Agora foi. No los de ahora, ¿vale? No los de ahora, no los jóvenes de ahora que más o menos ya han estado creciendo fuera o han estado ayudándose, ¿no? Para saber pronunciarlo. Pero los viejos, si vais, por ejemplo, en un pueblo de Guinea Ecuatorial ahora y decís a un viejo que diga inundación, lo dirá así, inundación. Inundación, así, literal, no va a decir inundación. Igualmente os voy a poner un vídeo que dice, en vez de decir intermitente, dice intermitente, porque no tienen eso, como que no existe en fan la I delante de una N. El intermitente. El otro problema que tienen los fans es al pronunciar la O delante de 80, no sé. Hasta esto lo he notado en los jóvenes todavía. Hay jóvenes que pronuncian así,
80. Ou seja, vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ou seja, no início ela fala um pouquinho, né, sobre a dificuldade comparada ao espanhol, que é ensinado nas escolas e que ela aprende, enfim, ao espanhol falado mesmo, né, a variedade na Guiné Equatorial, do espanhol da Guiné Equatorial, da pronúncia do E, por exemplo, das vogais iniciais, né, e ela vai falar um pouquinho sobre 80, e ela vai continuar a fala dela, né, porque eu vou colocar, só mesmo para contextualizar vocês. 80. No deben decir 80, en plan que suene así, 80, no, dice 80, ¿vale? Este es el segundo problema que tiene más o menos la etnia fan al pronunciar el español. El otro problema que suele tener muchísimo es a la hora de llamar a una persona. A ver, si yo me llamo Monanga, me dice, Monango, así lo llaman. O te llamas Susi, Sucio, así. Ou seja, a gente encontra esses relatos, né, da Monanga, que é o nome dela, não podia esquecer de falar, e aí esses relatos nos dizem o seguinte: onde estão descritos esses fenômenos? Né? Onde está descrito essa variedade da Guiné Equatorial? A gente não encontra. Então, assim, é muito rico a gente ter a Monanga compartilhando essa vivência da realidade linguística no país, né, de acordo com o contato presente com as outras línguas. Pode falar, Vanessa. Gente, é muito doido, assim, eu observar que, assim, eu faço francês, né? Letras francês. E no francês também tem muito isso, assim. É bizarro, porque a gente nunca é ensinado francês de outros países que não a França. E mesmo na França, é sempre aquele francês parisiense. E assim, tipo, se a gente tentar falar de uma outra forma, tá sempre errado, porque a base é sempre esse francês, né, que é considerado variedade de prestígio. E eu fico pensando, por que isso, né? Porque mesmo na faculdade a gente não consegue fugir desse padrão, sabe, de língua. Por que eu tenho que aprender só o francês da França? É verdade, Vanessa, boa colocação. Então, assim, é muito interessante a gente ver que esses fenômenos não se repetem só aqui ou ali, né? No mundo inteiro. E aí, esses contatos linguísticos, né? Eles não estão descritos, né? A gente vê que a população fala assim, ela fala, olha, se você vai na rua e você encontra alguém que fala Fang, por exemplo, da etnia Fang, ele vai pronunciar desse jeito, ou do Bubi vai pronunciar assim. E a gente não encontra isso descrito, né? Então, a gente vê essa manutenção de poder também, ela é juntamente a manutenção de poder e o apagamento dessas características, né, desses fenômenos linguísticos. Exatamente, Jean. O Jean colocou aqui. Isso revela que precisamos refletir, atualizar, criticar e descolonizar o ensino de línguas, mesmo no ensino superior. Perfeito. Isso, claro, com a fala da nossa amiga Vanessa. É isso aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Pode ficar à vontade. Eu, Sérgio, aqui. Eu vou falar antes que chega meu táxi aqui. Aí vou desaparecer. Mas, assim, eu fico pensando também com relação a essa questão da língua, porque nas universidades, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, o professor fala sempre: eu queria ir para a Argentina, né? Ele falou espanhol. Aí o professor: não, o espanhol de lá é isso. Aí o México... tem o México, ele gostava de falar de um outro, ele falava de Bolívia. Não, também não. Ou seja, também é igual foi falado aí. Acho que a pronúncia, não, esse aqui eles falam errado, esse aqui eles falam certo. Basicamente isso. Uma questão que eu vejo aqui no Brasil, não sei se é o Brasil ou... acho que principalmente Mato Grosso do Sul, que está bem perto da fronteira aqui, né? Com relação ao Mercosul, com o presidente antigo, o outro, que era antes do Bolsonaro, eles tinham, assim, para as escolas brasileiras implantar, principalmente a região aqui do Mercosul, por causa desses translados dos países, né, onde o comércio era essa questão aí do trânsito em si. Ou seja, a escola era quase obrigado a implantar o espanhol dentro dela. Mas só que aí veio uma outra lei que ficou optativa, né? A minha formação, por exemplo, é espanhol. Eu estudei muito para concurso que estava previsto na época, né? Fiquei com muita raiva, porque depois aí teve um plebiscito, inclusive na escola que eu estava, eu defendi muito essa questão do espanhol, porque
quando a gente vai fazer a prova do Enem, tem lá as optativas, né? As opções. E aí não, optaram pelo inglês. Aí passando isso, analisando assim, aí se percebe então que havia necessidade também de uma política, né, brasileira de fortalecer isso dentro das escolas. Então, independente, olha só que legal, assim, nós discutindo isso, nós discutimos variações, nós discutimos de várias maneiras da pronúncia, da perda, disso, daquilo, e depende da outra instância, que é política, né, dessa política de fortalecimento da língua espanhola no Brasil. Então, eu acho interessante porque eu defendo a questão da língua indígena, né? A universidade indígena, a escola indígena. Ao mesmo tempo, nós, como intelectual da educação, a gente vê a importância disso aí, principalmente aqui. Eu moro aqui perto dessa questão do Mercosul, né? Que é a unificação dos 6 países que enrola a língua. Então, era isso. Eu queria só para contribuir com vocês. A gente vai ver que basicamente tudo é sempre política, né? Política. A gente pode falar tanto de políticas públicas, políticas linguísticas públicas, como em voltadas para no caso, nós professores, né? Ou seja, de quem vive essa realidade da língua aí no caso, né? Eu queria trazer isso só para, não sei se sair fora, só para contribuir porque meu ano está chegando, né? Para eu desaparecer porque eu já fui. E assim, assim, é uma questão bem interessante, por quê? Porque a gente tem, por um lado, quando a gente vai falar de ensino de língua, a gente tem esse fato, né, que é a questão das políticas públicas de ensino, como que está previsto o ensino de espanhol, quando ele é previsto, como que está previsto, o que se espera desse ensino e como que a variação se insere nesse ensino. E a outra coisa é a própria relação entre as políticas públicas, as políticas linguísticas que envolvem o espanhol no mundo e como que isso reflete na nossa aula. Então, são tantas políticas que chega a ser difícil falar de todas ao mesmo tempo, né? Isso é muito legal, professor, porque não tem como falar de língua e não falar da política linguística, né? E da política mesmo, essa partidária que é um atrapalho, eu acho, em certos momentos. Vai lá, Vitória. É isso. E assim, dando continuidade, né, às falas da Monanga, também temos um outro vídeo que é muito interessante. Eu vou compartilhar exatamente o momento aqui em que ela fala, só para a gente não perder tanto tempo. Tá, 2h45, perfeito. E aí esse vídeo ele já tem um outro tom, né? Enquanto primeiro ela descreve um pouquinho como que é a pronúncia de algumas palavras, né, de algumas vogais, né, de alguns encontros, ela agora nesse vídeo ela tem um outro tom. Na realidade, esse vídeo ele fala um pouquinho sobre a questão do espanhol na Guiné, sobre a realidade do espanhol na Guiné Equatorial e também das línguas nativas da Guiné Equatorial, né? Então, vamos ver um pouquinho do que ela está falando aqui no vídeo. E eu vou tentar, se alguém não entender alguma coisa, eu vou tentar resumir basicamente o que ela falou, tá bom? Diferente están los eones, que yo soy one, también están los hombres. Eso que yo os estoy diciendo aquí, ¿os podéis creer que no lo sabe la mayoría de los guineanos? Porque casi todos los de Guinea Ecuatorial sí saben que hay diferentes etnias, pero no saben nada de de las divisiones de cada etnia. Saben solo de su etnia. Pero pregúntale sobre la generación del 98 de España. Lo va a decir perfectamente. Pregúntale sobre la historia de España. Yo misma te lo voy a contar perfectamente. Si me preguntas quién es Franco, yo te voy a contar perfectamente quién es Franco. Pausa para o momento político, galera. Beleza, voltamos à programação normal. Ou seja, aproveitando a pausa, ela começa falando, né, que as etnias, né, as populações presentes em cada etnia, em cada grupo étnico, perdão, sabe muito pouco sobre a sua etnia, sobre os processos de
de língua mesmo, de questões linguísticas, de história, cultura, sabe? Muito, muito básico do seu grupo étnico. Mas se você pergunta para qualquer um deles sobre a geração de 98, sobre ditadura franquista, se você pergunta qualquer coisa sobre a Espanha, eles te respondem perfeitamente, com datas, períodos históricos, e a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Porque es algo que hemos estudiado, pero nuestras propias lenguas no las hemos estudiado, no nos las han enseñado, no nos las han inculcado. Pregúntale a cualquier persona, a un joven, no a un mayor, a un joven de Guinea Ecuatorial, ¿cómo se llama el primer rey de los Ndoes? Ni yo misma lo sabía, lo he sabido porque he estado investigando todo este tiempo para poder hacer cosas en el canal y necesitaba muchísima información y yo lo he encontrado. Porque no nos lo enseñan en clase, no nos lo imparten en clase. A lo que voy. La pregunta que me hicieron sobre si la lengua española se iba a perder en Guinea y nuestras lenguas vernáculas iban a florecer más, yo pienso que no. Es todo lo contrario. Se va a perder nuestras lenguas, se van a perder nuestras culturas, todo. Vamos a hablar en español. Mi madre me habla en Ndoe, o sea, me habla en Eone o también me habla en Baseque. Pero yo la respondo en español. Entonces, imaginaos que yo voy a enseñar a mi hijo si yo no sé nada, no sé hablar. Y yo ahora me defiendo y os prometo que ha sido una vergüenza de mi parte, me he sentido súper mal, porque no he podido traducir, ni he sabido decir dulce en Ndoe, un dulce, no lo he sabido decir en Ndoe. Me he sentido tan mal que yo digo, es que no puedo hablar Ndoe sin introducir ninguna palabra en español. No puedo mantener una conversación en Ndoe sin poner nada que tenga que ver con el español. Nuestras lenguas se están perdiendo, las de Guinea Ecuatorial, y el español está ganando. Y no es culpa de los españoles, ni es culpa de España, ni culpa de nadie. Es la culpa, esa culpa es nuestra culpa. Vou pausar só um pouquinho. Eu não sei se todo mundo compreendeu, mais ou menos. Mas, basicamente, o que ela fala nesse vídeo é que ela não consegue manter uma comunicação com a mãe sem colocar nenhuma palavra do espanhol. Ela não consegue falar na própria língua, no próprio grupo étnico que ela faz parte, né? Então, ela não conseguiu nem traduzir a palavra dulce, né? Doce, para Ndoe, porque ela não sabia. Ela só sabia espanhol. Então, ela afirma que sempre perguntam, você acha que o espanhol vai sumir do seu território? E ela fala que não. Na verdade, as línguas nativas que vão desaparecer, porque não são ensinadas, não são faladas, não são difundidas, não são consumidas nos materiais didáticos, enfim, nas mídias, e basicamente seria isso, né? Basicamente essa parte, esse trechinho que eu queria trazer para vocês. É um vídeo muito interessante. Se a gente fosse parar para analisar todo esse vídeo, tudo que ela fala, né, e tudo que ela compartilha assim, da realidade, a gente perderia horas falando daqui. Mas, infelizmente, a gente não tem tempo para isso. Mas eu espero que a gente possa ter, tentado, né, de alguma forma, trazer alguma reflexão para vocês diante desses vídeos, né? E vou dar, então, continuidade aqui à apresentação rapidinho. Já quer continuar? Não, é dizer só que a gente já está acabando, faltam só umas perguntas aí que a gente vai botar para vocês refletirem. Então, assim, eu vou alternando aqui nessa leitura das perguntas, refletir, levando em consideração que a gente viu até pesquisadores, então norteado pelos interesses político-linguísticos ou político-econômicos? Vamos pensar aí, o que vocês acham? Vai, Vitória, próxima pergunta. Por que tanto interesse da Espanha em manter o domínio linguístico na Guiné Equatorial? Boa. Dentro dos 10 anos, como será a posição do espanhol na Guiné Equatorial? Vamos comparar os artigos aí e a posição lá da youtuber. Exatamente, Jean.
E como incluir a variedade de espanhol falada na Guiné Equatorial nas aulas de espanhol de maneira adequada, ou seja, sem a gente tomar o papel da folclorização, sem a gente tomar o papel ali como uma curiosidade, né? Estereotipação, enfim. Há algum interesse por trás da falta de representatividade dessa variedade nos materiais didáticos em língua espanhola? Será, galera? E, por fim, os pesquisadores passaram a ter mais interesse por essa variedade de espanhol no futuro? Então, vamos pensar e refletir que são perguntas que nós não temos resposta. Não temos resposta, não sabemos se é sim ou não, fica aí, né, questionamento. E, para finalizar, a gente trouxe uma citação Sim. que diz o seguinte: o preconceito linguístico não existe. O que existe é um profundo preconceito social que usa a forma de falar das pessoas como desculpa para excluí-las dos bens e dos direitos que deveriam caber a elas. Marcos Bani. E aqui estão as nossas referências bibliográficas. E, voltando aqui para a parte das perguntas, vamos abrir para o debate, né, pessoal? Se alguém quer contribuir com alguma coisa. A gente falou pra caramba. A gente pensou muito nessas perguntas. O que vocês acham? Vou até fechar o microfone. Não necessariamente precisam responder as perguntas, mas qualquer comentário sobre o assunto deixa a gente feliz, tá? Já que está todo mundo com vergonha e cansado, eu vou então puxar. Essa pergunta, dentro de 10 anos, como será a posição do espanhol na Guiné Equatorial? Muito interessante a sua colocação, Gian, porque a gente vê lá naquele artigo que você compartilhou, né, da visão crítica assim, do artigo, que a pesquisadora ela toma uma posição de que praticamente 70% da população não sabe falar espanhol. Né? Basicamente não tem um espanhol adequado ou o que se espera da língua espanhola, né? E aí a gente vê a youtuber que vivencia nesse território, né? O espanhol falado nessa região e ela simplesmente fala que as pessoas só estão falando espanhol, assim, né? As línguas estão sumindo, não há o menor interesse em pesquisa, em manutenção dessas línguas, das culturas, enfim, de tudo que é referente a essas comunidades étnicas, mas sim há um interesse, há um investimento, digamos assim, para a manutenção do espanhol nesse território. Então, assim, será que realmente 70% da população não sabe falar espanhol, sabe? Então, assim, isso ficou, assim, matutando... Porque é o saber falar espanhol que é a questão, né? Ela está falando como só como segunda língua. Mas, assim, tá, mas porque você está comparando com o espanhol europeu, que eles não estão sabendo tanto? Eu fiquei pensando isso a noite toda, assim, a gente montou o slide, eu fiquei, caraca, será que é isso? Eu fiquei assim, sabe, refletindo nessas perguntas. E aí... Pode contribuir, Vanessa, fica à vontade. Já falei a beça. Desculpa, eu estava formulando aqui. Sobre isso não saber falar espanhol, né? É que nem aqui no Brasil, quando a gente fala que alguém não sabe falar português. Quem é essa pessoa que não sabe falar português, né? De que região ela é? É sempre essa questão política envolvida, né? E, assim, sobre essa manutenção do espanhol, né, do espanhol, variedade de pesquisa, né, em um povo, a língua é sempre essa forma de dominação, né, de poder sobre um povo. Assim como, por exemplo, quando eu estudei variação linguística com a querida professora Beatriz, ela passou um texto para a gente falando sobre como na época da ditadura, né, tinha isso, né, de forçar o português nas pessoas, só podia ser falado português, né, e imigrantes, né, nos outros países, né, se forem vistos falando a língua deles, eles, né, seriam agredidos e até mortos, né? Muito complicado isso. E muito doido como eu só aprendi isso na faculdade. Eu sempre falo que a gente chega na faculdade, assim, nossa, eu vou aprender a gramática, não sei o que. Quando você vou corrigir todo mundo. Vou corrigir todo mundo. Quando você chega, você toma um baque, assim, você volta para casa, assim. Você vai... Sabe quando você encosta assim, a cabecinha no transporte público, tá chovendo, aí começa a vir vários pensamentos na sua cabeça, aquele meme da Nazaré, começam a vir várias reflexões. Caramba, eu já fui preconceituosa, eu já
sabe? Já cometi preconceito linguístico. Nossa, como eu fui ignorante. Enfim, você começa a fazer essa autorreflexão e, assim, a se perguntar, né? Por que a gente só vê isso na faculdade? Por que a gente precisa dar letras para ter esse pensamento crítico? Porque a gente não vê isso dentro da sala de aula. Então, também isso é uma crítica assim, ao nosso papel como professor, né? Como que a gente tem que atuar dentro de sala de aula? Como que a gente pode trazer a temática também da variação linguística sem folclorizar, sem estereotipar? É difícil, não é fácil, né? Seria muito mais fácil pegar aqui qualquer livro e sair colocando no quadro. Ótimo, mas dá trabalho, gente. Se a gente pensar, a gente tentar desconstruir esses conceitos dentro da gente, né? Tão enraizados. Mas a gente vem tentando, né? A gente vem resistindo. Talvez também se tivesse essa matéria de variação linguística não só para o português, mas também para a nossa língua estrangeira, né? Por exemplo, o francês, se tivesse uma matéria falando sobre a variação linguística do francês. Do espanhol seria muito interessante, né? Espanhol tem! A Vitória fez comigo. Legal, porque no francês que sabe que não tem. Só é uma pena que ela tá lá no 7º período, tá um pouco depois, assim, mas tem. A gente está tentando, né? E tudo é muito devagar, né? Paciente formiguinha, mas o importante é plantar a sementinha. Pode falar, professora. Inclusive, eu estava aqui cagaço, falando de variação com Beatriz Cristina. Aqui a gente eu queria agradecer demais, Jean, Carlos e Vitória, pela apresentação, né, tão incrível, que botou a gente para pensar um montão de coisa. A gente não está... Quem está no ônibus está pensando no ônibus, quem está em casa está pensando em casa. E, na verdade, eu queria fazer uma pergunta bem nessa questão dos interesses políticos linguísticos. Acho que a minha pergunta vai na direção da primeira de todas. Quais são as línguas oficiais na Guiné Equatorial? Porque a Guiné Equatorial escolheu o português como pelo menos uma. Eu sei que o português é a língua oficial na Guiné-Bissau. Aliás, perdão, na Guiné Equatorial. E isso é um interesse político total, porque quando você tem a língua oficial, como língua oficial o português, você pode ir para a CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, que não é nenhum G7 da vida, mas que é um país muito isolado politicamente, como é a Guiné Equatorial, que é uma ditadura fortíssima, ter países mais geopoliticamente significativos nessa desigualdade toda que é o mundo, que é, por exemplo, o Brasil e Portugal, né? Não é nenhum G20, mas já é você estar em algum bloco. Então, a minha pergunta para vocês é, desde 14, a Guiné Equatorial está na CPLP. O quanto esse e agora o espanhol não tem a ver com talvez esse espaço que o português ganhou politicamente. Não que o português seja efetivamente falado, mas que o regime quis se colocar como de língua oficial portuguesa para poder estar nesse espaço da CPLP. Essa foi forte, hein? Eu estava pensando também, fiquei pensando assim, o quanto que essa imagem do fazer uma variedade ser considerada errada e inferior, né? Você fazer o falante achar que ele não está falando adequadamente porque ele não está falando igual ao europeu. Não faz parte da própria construção do imaginário europeu, de fazer da imagem dessa pessoa o superior. Então, a gente tem a língua superior porque nós somos superiores. Assim, tem até uma Ilha da Mafalda que é muito boa, que fala, a gente pega o mapa mundo e a Europa está lá em cima. A Europa está lá em cima por quê? Porque eles se acham superiores. Porque não tem nenhum motivo para a Europa estar em cima no mapa se a Terra é redonda, sabe? Então, assim, a Mafalda faz esse questionamento. E dizer que a sua versão de língua é inferior à minha versão de língua é reproduzir, né? Reforçar esse imaginário, essa imagem de superioridade do europeu, não é nem só do falar peninsular, mas do europeu como quase que uma raça humana superior, né?
Sim, desculpa te cortar, professora. É só para, assim, eu não sei se eu saberia responder sua pergunta, ficou mais assim para mim como uma reflexão, mas eu penso assim, as 3 línguas oficiais, português, francês e espanhol, né? E aí, assim, quando a gente vê que a gente tem 6 línguas, podemos dizer assim, nativas e que não são consideradas línguas oficiais, elas são consideradas como patrimônio cultural, ou seja, foi considerada há pouquíssimo tempo, né? Então, assim, são questões que fazem a gente refletir também, porque boa parte da população fala essas línguas nativas, se comunicam por essas línguas nativas nas ruas, enfim, na interação social, mas a gente vê que não são línguas oficiais. Então, tipo assim, também há um interesse em manter essas línguas como não oficiais, né? Reforçando ainda mais o pagamento, enfim, contribuindo, assim, para o pagamento mesmo dessas línguas, né? O próprio fato da gente... Pode falar, Desculpa, eu professora. queria perguntar, então, a língua de instrução no sistema oficial de ensino é espanhol padrão? Isso, espanhol, exatamente. Eu até ia comentar assim, uma coisa que sempre eu lembro que eu me questionei isso na primeira vez que eu ouvi o termo, foi línguas crioulas, né? Aí você fica assim, tá, a língua crioula, ela surge disso, aquilo, tá, e quando que a língua crioula deixa de ser crioula? Quando que ela se... Porque assim, é língua crioula e o contraponto é o quê? Língua real? Não tem, é língua. Então assim, quando que a língua crioula deixa de ser língua crioula e vira língua? É só quando ela tem poder político. Então, assim, o próprio termo dizer que lá tem línguas crioulas, que são diferentes de línguas nativas, que são diferentes de línguas europeias. Então, assim, o próprio termo língua crioula, então, além de errado pejorativo, assim, não tem lógica. Quando que aquilo deixa de ser crioulo, né? E a gente vê que ainda se mantém esse termo nos artigos que a gente encontra, assim. Eles são reproduzidos, como eu falei anteriormente, como línguas crioulas. São definidos como línguas crioulas e não seja a pessoa que vai falar que não é língua crioula, sabe? Porque há um interesse por trás disso também de chamar por esse termo, né? E, além disso, uma coisa que a gente não comentou, que foi muito interessante tocar nesse ponto, é a presença do inglês no território, né? Como eu disse lá no início, atualmente a Guiné, ela na Guiné Equatorial, é um espaço tão disputado economicamente pela produção de minério, que há um interesse também no inglês muito forte, né, nesse território. Então, assim, economicamente falando, não vou dizer que é uma preferência da população, é horrível esse termo, não é o melhor termo, mas há uma necessidade da população aprender o inglês para poder comer, se sustentar, se comunicar com aquele que vai dar o trabalho, digamos assim, né? Com aquele que vai fornecer o emprego, a mão de obra, enfim. Então, assim, há também a presença muito forte do inglês, do francês também, mas principalmente do inglês atualmente, devido a ser conhecida como a língua que une todas, enfim, todo mundo tem que saber falar inglês 100%, e vai ser a língua que vai ali te dar um emprego, necessidade total de sobrevivência num sistema capitalista, exatamente, professora Beatriz. Então, assim, acabei não tocando no ponto do inglês, mas também é um fato a se refletir, né? A presença dessa língua nesse território. Então, o impacto também, talvez daqui a 10, 15 anos, não sei realmente como que a gente pode... Talvez ter outros artigos para a gente refletir, né, sobre não só a presença do espanhol, mas também a do inglês, né, nesse território assim, tão forte. E vocês trouxeram a youtuber, né, muito significativa, e tem, assim, outras produções, músicas, literatura no espanhol da Guiné Equatorial? Tem de tudo, né? Assim, é uma língua bastante usada e tal. Às vezes a gente tem dificuldade de encontrar por aqui por um fator também tecnológico, né? Você sabe que o Google ele vai te afastar um pouco de produções que são feitas na África, né? Então, você tem um pouco mais de dificuldade. Se você começar a ver muita coisa da Guiné Equatorial no seu YouTube, talvez apareça mais. Mas enquanto você não está vendo, não é fácil encontrar. Então, acaba que muitas das vezes o contato que a gente consegue, a descrição que a gente consegue é de produção europeia, uma produção sul-americana. Então, até você chegar à produção dali, isso é bem difícil também, porque tecnologicamente é difícil. O Google te afasta.
E assim, esse filme, né? Eu já ia falar película. Esse filme, Palmeiras na Neve, é bem interessante porque eu acredito, né, que boa parte das pessoas aqui consigam ter acesso à Netflix. Então, ainda que seja uma coisa mais elitizada, algumas pessoas ainda conseguem acesso à Netflix. Então, a gente ter esse tipo de produção, ainda que tenhamos críticas a fazer essa produção e o que foi mostrado nessa produção, é importante também, né? Porque, de fato, a gente encontra muita dificuldade para encontrar esses materiais audiovisuais, enfim, para passar numa sala de aula, por exemplo. Então, a gente acaba caindo na mesmice, né? Vamos indicar Palmeiras na Neve, mas acaba sendo... Exatamente, professor. Acaba sendo a única ferramenta, assim, mais acessível, entre muitas aspas, de se encontrar, né? E, enfim, é um material bem interessante para a gente trabalhar. Sério, Jean? Não acredito. Olha, gente, mas se você procurar em site pirata na internet, você deve conseguir achar. Porque na Eu época que eu encontrava na dei Netflix. e eu falei para os alunos fazerem resenha, eu não podia obrigar que os alunos acessassem a Netflix. Então, na época que eu catei na internet, achei em algum site pirata e mandei todo mundo ver de graça. Então, em algum lugar, com certeza tem. Nossa, super usava na Netflix. Eu vi umas 3 vezes esse filme, não acredito. Eu também, quando vivi pela Netflix. Gente, vamos cancelar a Netflix. Vamos subir a hashtag. Volta Palmeiras na Neve. É uma discussão, assim, paralela, né? Não é diretamente relacionada, mas quando vocês estavam falando da RAI, da Real Academia Espanhola, e de colocar uma RAI também na Guiné Equatorial, não sei se vocês já ouviram que falantes do Inhengatu, intelectuais falantes de Inhengatu, né? Falantes nativos de Inhengatu, que é uma língua levada pelo colonizador para a Amazônia, né? Então são povos que passaram por processos de deslocamento linguístico, foram falantes de línguas da família Geo-Aruac e atualmente são falantes de Inhengatu. E hoje tem vários universitários, como falou o Sérgio, dos universitários indígenas. E alguns deles, de diferentes regiões do Amazonas, estão procurando fazer uma academia do Inhengatu. Está surgindo deles, das próprias falantes de Inhengatu, de criar uma normatização. E o modelo, eles são da região da Cabeça do Cachorro, né, que é uma região de tríplice fronteira do Peru, Colômbia e Brasil. Então, é um modelo de academia que é muito fazer nossa própria RAI, né? E a gente ter o nosso padrão normatizador também. Mas assim, eu fico pensando, não vou falar com propriedade, mas parece que existe uma certa diferença no interesse, né? Porque por mais que eu queira normativizar, não sei, essa língua, existe um processo também de documentação, de descrição. Provavelmente essa norma vai ser baseada no estado atual da língua. Ninguém vai criar uma regra do nada. E aí você tem a RAI que está ali com intenção de manter a hegemonia, assim, a força de uma determinada variedade, né? Então você acaba tendo dois não sei se um dia a academia do Inhengatu, pronunciei certo? Possa se perder por aí pelos interesses políticos, né? Mas a espanhola, infelizmente, é esse modelo que, inclusive, gente, é porque assim, acho que a gente não tem tempo, mas se vocês procurarem no YouTube comerciais da Real Academia Espanhola, são coisas assim absurdas. Tem uma que tem uma moça, ela está em casa, ela é mamãe, e aí ela deixa cair alguma coisa, um pote de molho de tomate, o vidro quebra e suja com molho de tomate. E aí ela começa a falar com linguajar. É isso aí, 300 anos. Aí gente, ela começa... 52 segundos. Por favor, deixa a gente passar. Tá muito bom, gente. Vamos lá, gente, rapidinho. Só para... O Jean tá falando uma coisa assim, essencial. Vamos observar o comercial rapidinho.
Pero niño, no vas a tirar a Fambruesa estropiciándolo todo. En de que venga tu padre, lo quiero ver todo esto floresciente. Tranquila, con RAE este desastre tiene solución. El efecto RAE elimina todas las impurezas devolviéndole al lenguaje su brillo original. Hijo mío, te encomiendo la tarea de dejar el suelo reluciente antes de que llegue tu padre. ¡Demostrado! RAE limpia, fija y da esplendor. Desde la Academia de la Publicidad queremos rendir homenaje a la Real Academia Española en su 3º centenário como mejor sabemos, con un anúncio. Gente, parece vídeo de comédia, mas não é. É da RAI. Mas Não é comédia. é uma homenagem à RAI feita pelas agências de publicidade, é algo assim? É feita com própria parceria com a RAI, né? A própria RAI fez esse comercial para comemorar os 300 anos. Gente, E aí tem é aí, né, mega os chocante colaboradores. mesmo, e é purismo da pior qualidade. E tem também um muito legal, que a gente não vai passar porque tem 3 minutos, mas se a Vitória puder botar o link, que é contra os anglicismos. Aí eles criam comerciais, assim, os comerciais muito bonitos, e aí, sei lá, tem um produto que é, tipo, um perfume que é swine. Aí a pessoa compra e tem cheiro de porco. Aí ele fala assim, mas você não sabia, porque você achou que em inglês estava muito bonito, e não significa swine, significava porco. Aí, assim, é umas coisas bem assim, do tipo, contra os anglicismos. Os 2 estão aí, pessoal, que a gente passou agora e o de baixo, assim. Você vê que até o tom... gente. E até o tom mudou, porque... Ninho, peroninho, cálmate, não sei o quê. Então, assim, gente, é surreal, assim. Sim, ela estava louca, né, mulher? Ela estava fazendo a histérica e aí ela ficou toda suave, aeromoça, né? É. Total. Fala, Thaís. Eu fiquei chocada agora com o vídeo. Caramba. Nossa, a professora até pensando nisso, essa ideia da histérica com a ideia da pessoa talvez não alfabetizada adequadamente, né? Tem essa questão também. Gente, dando um aviso, quem não assinou ainda a lista de presença, a Vanessa mandou 2 vezes o link aí, tá? Então não deixe de assinar, tá bom? E também um comentário e até uma pergunta, bem avulsa até. Como sempre, Thaís sempre tem amigos estrangeiros, também tem um da Guiné Equatorial. E a gente estava até conversando sobre essas coisas, né? Eu converso com todo mundo, né? Sobre linguística. Mas foi interessante a frase que ele disse, que é assim... A gente estava falando sobre os jesuítas aqui, esse contexto histórico, né? Ele falou, nossa, eles falaram que nossa cultura, nossa língua estava errada e ensinou a gente. E ainda fez questão de falar que nós aprendemos errado. Né? Então a gente... aquela frase, pô, vocês não prestaram nem para isso. Né? Então também lembrei muito dessa fala, né? E uma outra coisa também que ele sempre fala é que quando ele fala que ele fala espanhol, né, a língua espanhol, todo mundo pergunta, mas existe espanhol na África? Tipo, não é só o francês, tem um português que a gente conhece, Moçambique, Angola e tal. Mas também tem essa questão. Agora, uma pergunta, assim, que eu acho que eu sempre quero fazer, principalmente que eu estava até conversando com a Vanessa, a questão do francês, né? Da variação, que a gente sempre aprende o francês de Paris, às vezes aqui a gente quer aprender outras variedades, né? E eu vi que o espanhol é um pouquinho mais aberto quanto a isso, dentro da UFRJ, mas e também a gente tem o CLAC, que recolhe esses alunos estrangeiros, falantes de outras variedades, né? Tem algum movimento da faculdade para unir esses estudantes do espanhol, ou seja, qualquer outra graduação da letras, com esses estudantes? Ou algum movimento mesmo dos alunos? Porque eu vejo que é uma coisa muito rica. Os estudantes estrangeiros que você diz? Oi? Os estrangeiros, né? Os estrangeiros que vêm aprender português, né? Isso.
Que eu conheça, pelo menos no espanhol, não, assim. Nunca vi nada que tente conectar essas pessoas, não. Infelizmente, né? Talvez traria um projeto legal. Eu vim quando eu fui para o francês, eu achei que teria esse contato, assim. Até agora eu não reconheci nenhum, mas eu acho que é muito rico. Até antes de eu fazer transferência para o francês, eu convivo com muitos estrangeiros. E, assim, a gente vai conhecendo tanto a cultura quanto a história. As línguas, eles são sempre, todos que eu conheço, bem atenciosos para ensinar, assim. Sempre querendo mostrar como que é. E eu acho que seria um movimento legal também para puxar dentro da letras, né? A gente tem essa facilidade. E sabe Eu o que é queria muito legal? Desculpa, Jean. Pode falar. Não, só para falar assim com a Thaís, né? Que ela bem que falou pra gente que ela tem bastante contato com pessoas estrangeiras e tudo mais. É sempre interessante quando a gente cria esses laços, porque faz a gente perder tantos estereótipos que a gente cria, né? A gente aprende tanta coisa na escola, tantas coisas nos livros, quando a gente se depara, nossa, mas o espanhol na África, sabe? Tipo, como que você fala 3 línguas? Só porque, sabe, são tantas coisas que a gente quer, atos, né? Que é muito rico, né? É bem isso que você falou mesmo, Thaís. Então, assim, eu também não conheço nenhum movimentador espanhol em si, né? Eu sou do CLAC, então, eu, assim como o Jean também já foi, eu dou aula, assim, de espanhol lá, e eu sempre tento trazer nas minhas aulas essas questões dentro de sala de aula, tento trabalhar as questões das variedades do espanhol, trabalho sempre com a possibilidade, por exemplo, deles pronunciarem fonemas de acordo com as variedades que eles se sentem confortáveis e que eles se identificam, mas, assim, sempre falando dos critérios também, não só das variedades, mas dos critérios, né? Se você usa esse critério, então tenta seguir esse critério. Então, assim, a gente tenta sempre trazer essas variedades, tentando apagar esses estereótipos, porque é muito difícil, da questão, por exemplo, de trazer essas questões como curiosidades. Eu sempre tento trazer como não sendo uma curiosidade, né? Tento normalizar essas questões na minha prática, ainda que seja muito difícil, mas a gente precisa tentar, né? Alguém precisa tentar. Então, eu recomendo vocês também. Não sei se tem alguém aqui mais do CLAC, mas na sua prática mesmo, cotidiana, em sala de aula, vocês que têm oportunidade de fazer o estágio obrigatório aí, não sei se tem mais alguém de línguas, pelo que eu vi, a Thaís é de línguas, né? De francês, é isso mesmo? Thaís? Você é de francês, então, assim, sempre tentar trazer esses materiais, né, pesquisar esses materiais, dando voz não só para essas pessoas que vivenciam, mas também não tratar como uma coisa folclorizada, uma coisa estereotipada, sabe? Porque eu acho que a gente precisa virar essa página, né? Eu ia comentar, a Thaís, ela falou assim, não sei como é que é na graduação. E aí, a Thaís comentou assim, não sei como é que é na graduação de espanhol, né? Aí eu lembro que quando eu dei essa disciplina do espanhol 7, eu aproveitei que estava assim, colhi um conjunto de relatos, até consegui publicar um artigo com essas percepções. Mas, assim, no espanhol a gente tem uma abertura bem legal, até porque a gente tem alguns professores que são estrangeiros e que são de distintos lugares, assim. Argentina, México, Espanha. Na época era da graduação, tinha até uma professora guatemalteca, então a gente tem contato, tem a Helena, que é cubana, então, Colômbia, no caso da Joana, então assim, já tem contato com muita variedade de maneira geral. Mas assim, tem uma coisa um relato que me chamou muita atenção de um aluno meu, que escreveu assim, às vezes eu fico confuso com a graduação, porque enquanto um professor corrige o meu leísmo, o outro aplaude essa prática. Então, o leísmo é uma prática de você colocar um pronome de objeto indireto no contexto que seria um de objeto direto. Uhum. E é super comum em algumas variedades. Então, você tem um professor que fala, olha, parabéns, principalmente na variedade prestigiada, né? A de Madrid, acontece muito isso. Então, parabéns, leísmo. Tem outro que vai falar, não, tem que fazer o uso etimológico. Aí depende muito, né? Tipo, eu, por exemplo, como professor, quando eu vejo um texto que tem leísmo, eu sinalizo, não corrijo. Mas eu sinalizo por quê? Porque eu sei que o meu aluno vai ser professor.
Se o meu aluno não fosse ser professor, tanto faz. Agora, se eu tenho um aluno que ele vai ser professor, eu tenho que falar assim, olha, você tem que saber quando que usa o uso etimológico. Porque você precisa explicar como que funciona em outras variedades. E para isso você precisa saber, não pode sair metendo lê em tudo. Tem que saber quando é lo e quando é lê. Agora, se você sabe, sabendo, usa o que você quiser. Mas eu estou te mostrando que o uso etimológico aqui seria lo, porque essa pessoa vai ser professor. Então, assim, eu trabalho assim, mas tem professor que vai dizer, não, eu quero uso etimológico, tem que usar uso etimológico. Então, acontece de vez em quando algumas coisas assim, mas realmente a gente tem uma abertura muito grande na graduação de espanhol quanto a isso. Acho que é bem legal, assim. O corpo docente que a gente tem, assim, já dá esse suporte, mas de vez em quando acontecem umas coisas assim que talvez os alunos possam ficar um pouco confusos. Mas a gente realmente não tem uma proposta eurocêntrica, pelo menos não tive quando eu estava na graduação, não adotei quando estava como professor, e acredito que no momento a gente também não esteja passando por um momento como esse, de um eurocentrismo no ensino de espanhol na graduação, não. Ainda assim, acho que a gente ainda tem muito que progredir no ensino de espanhol na graduação da FRJ, tá? Mas a gente também não está tão lá atrás. Sim. Assina embaixo. Bom, queridos, vocês estão vendo que é uma discussão importantíssima, que não tem fim, né?